sistema chamado cérebro, que comanda a vida no nosso corpo, e vermos que o pensamento é o próprio espírito, a própria mente, numa antecedência de mais de 100 anos antes de a ciência considerada chegar a essas conclusões. Vimos também que o processo reencarnatório não é um mero resultado de uma relação entre um homem e uma mulher, mas existem fatores causais predeterminando essa gestação que vai fazer com que nós ressurjamos nessa dimensão, uma das muitas que naturalmente circundam a realidade em que estamos. Vimos também que quando saímos daqui, nós muitas vezes muito apegados às pessoas e apegados aos hábitos que desenvolvemos, acabamos nos envolvendo nas chamadas influências espirituais, que sutis não são percebidas por nós, que estamos aí na vida de relação, mas que tem muito a ver, às vezes, com determinadas decisões, com determinadas atitudes que são, de uma certa forma, compartilhadas por esses seres que tomam partido de um de outro numa discussão, por exemplo, entre duas pessoas. Vimos também que isso tudo é possível graças a uma percepção chamada mediunidade, que por Kardec foi apresentado como sendo um efeito do nosso organismo físico e que o século XX resgatou, principalmente através de uma obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier, chamada Missionários da Luz, como sendo possível graças a uma glândulazinha que existe em nós, que até meados do século XX tinha só função de ativar nossas funções reprodutoras, mas sabe-se hoje que ela tem uma preponderância talvez até sobre todo o sistema endócrino, chamado epífise ou glândula pineal, que já tinha sido percebida por Cláudio Galeno lá no início da história da medicina. Nós vimos na sequência que a influência espiritual torna-se perturbadora quando intencionalmente alguma entidade age sobre nós dentro dos quadros chamados obsessivos. E o Kardec também, com muita antecedência, diferencia como sendo resultado da patologia decorrente aí da influência espiritual causada por uma entidade que encontra no ser encarnado condições favoráveis para que isso se dê, geralmente trazendo do passado para o presente a tentativa de acerto de contas ou de cobrança de dívidas que contraímos com essas criaturas, sobretudo do ponto de vista moral. Vimos também que, na realidade, esse processo obsessivo, que seria uma obsessão patológica e uma obsessão espiritual, com muito mais antecedência do que a Organização Mundial de Saúde fez a partir de 2006, no Código Internacional de Doenças, no CID-10, o Espiritismo já fala sobre isso e talvez merecesse uma apreciação sobre tudo aquilo que foi estudado, e nós trouxemos uma essência aqui para ser mostrado na palestra do mês passado. Então, se nós renascemos, se nós morremos e influenciamos aqueles que permanecem aqui, se isso é possível graças à mediunidade, se isso pode se tornar um quadro altamente perturbador na vida de pessoas ou grupos de pessoas, e vimos na semana passada os procedimentos que muitas vezes acompanham o processo de desencarnação, né? Sobre a morte ou morrer, as respostas que o Espiritismo dá. Hoje nós vamos encontrar respostas sobre o mundo espiritual. Como nós sabemos, nosso cérebro é muito pouco aproveitado, segundo a ciência considera. E como nós também, talvez já tenhamos percebido ou ouvido falar, nós temos assim uma programação mental para apenas nos apercebermos da realidade tridimensional. Nós não temos a capacidade de abstração, nós temos sequer a analogia, o exemplo, a comparação, para podermos entender as coisas. E na questão do mundo espiritual, de uma certa forma, isso é necessário, principalmente naquilo que nós vamos mostrar aqui agora. Então a gente vai ter que fazer um exercíciozinho de, talvez, atividade mental, para poder imaginar isso que vai ser colocado aqui. E nós vamos ver que o que está sendo colocado aí é um negócio que vem acompanhando a humanidade desde eras remotas, né? Que acontece que agora, com a abertura que a chamada ciência acadêmica está nos dando, com a história dos universos paralelos resultante da teoria das cordas, as supercordas, provavelmente
esse conteúdo todo possa ser, talvez, apreciado por aqueles que estudam o assunto, não é? Então vamos ganhar o tempo que nós já perdemos aqui. Vamos rever o que esse cidadão aí em cima escreveu, que é o nosso Marcelo Gleiser, brasileiro, radicado nos Estados Unidos, professor lá naquele país, né? Não sem méritos, provavelmente, um cara que, de uma certa forma, tem popularizado um pouco dessa física quântica, através de pequenos documentários que foram apresentados durante vários meses pelo Discovery. E ele escreve nesse livro Criação Imperfeita isso aí, ó. Segundo a teoria das supercordas, mesmo que as dimensões ocultas do espaço sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Isso é extraordinário para que a gente possa, de uma certa forma, entender que o que o Espiritismo veio trazer para nós aqui, particularmente, cumprindo aquilo que Jesus havia prometido. Jesus, o grande líder espiritual, não faria uma promessa que não viesse a ser cumprida. Lá no capítulo 14, versículos 16 e 26 do Evangelho de João, ele fala que quando realmente o tempo viesse e requeresse isso, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador prometido, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que não só colocaria de maneira clara aquilo que estava obscuro, mas também lembraria a todos daquilo que ele, Jesus, havia dito. Tudo indica que isso é o Espiritismo. Nós vimos aqui a questão da morte no mês passado e vimos que não existe escola religiosa que de forma tão clara, tão simples, tão natural, fale a respeito desse transe inevitável na vida de todos nós, porque hoje, racionalmente, a gente tem que admitir que o nosso corpo tem data de validade, né? Seja pelo desgaste natural dos anos, as células perdem vitalidade, o ânimo arrefece e nós vamos embora. Seja por uma bala perdida, seja por um atropelamento, seja por um desabamento, seja lá por que for, nós vamos voltar. Hoje nós sabemos pelo Espiritismo que todas as ocorrências, com exceção do suicídio, já estavam, de uma certa forma, pré-vistas. E, na realidade, nós contaremos sempre com assistência espiritual quando nós sairmos daqui, sobretudo se sairmos uma boa, não é? Porque, na realidade, equipes especializadas no assunto vêm para nos desligar do corpo que vamos abandonar. Familiares, amigos que já estão vivendo lá, vêm nos receber. Talentos esse para o inferno, para o céu. Na realidade, céu e inferno são estados de consciência que nós carregamos pela, justamente, transição dessa para outra vida, que nós vimos no mês passado, é marcada por uma recapitulação da nossa existência, um lapso de tempo, como se fosse o rebobinar de uma fita dos videocassetes antigos, onde nós nos detemos naqueles pontos que eram para ser resolvidos e ficaram, de uma certa forma, gravados. E isso gera perturbação ou, talvez, a nossa sensação de tranquilidade de consciência. Pelo que a gente vê, muitas vezes, diante dos eventos que estão marcando essa transição dessa para outra dimensão, analogamente é como se estivéssemos nos apresentando na alfândega de um aeroporto qualquer, não é? E o cara naturalmente vai mostrar para nós aqui a sua relação de bens declarados e o que você está trazendo de volta. Demos uma grande chance a você, corpo, família, tempo, oportunidade, e você volta com o que na mão? Na bagagem, né? E não tem delação premiada. Você vai realmente lá para o fim da fila, vai esperando a oportunidade, né? Que agora a delação premiada é a moda. Outra coisa que o Marcelo diz, que num modelo cosmológico em que o multiverso supostamente existe, nosso universo seria apenas um dentre um número talvez infinito de universos. Isso é incrível, né? 65, 66, a astronomia descobre os black holes, os buracos negros. Grandes aberturas no espaço cósmico, aparentemente com uma força de gravidade tão gigantesca, capaz de engolir um planeta, um sistema todo, e levando, sabe-se lá para onde. Imaginam os cientistas que é para uma outra dimensão. Tem um filme que passou aí, eu não assisti porque eu não consigo, porque eu sento na frente da televisão e já durmo, né? Chama Interestelar, 3 horas de duração. Está falando de uma possibilidade da destruição da Terra e a tentativa de encontrar um ponto de, talvez, estacionamento dos sobreviventes, daqueles que se refugiarem daqui. E na realidade, no final do filme lá, parece que o cara encontra um lugar à beira de um buraco negro e por algum mistério, na realidade não é capturado pela força gravitacional do mesmo, né?
E o mais interessante do filme, pelo que me falaram, é que quando o cara retorna à Terra, para ele continua o mesmo, porque o tempo lá não passou. E para aquele que aqui estava criança, quando ele saiu, que era a filhinha dele, já era uma senhora, já quase que nos estertores. Então é uma relação que a gente não faz, né? Na verdade, nessas outras dimensões, isso é possivelmente perceptível quando você dorme, num simples cochilo depois do almoço. Às vezes você dorme, passou 5 minutos sem voltar para o trabalho, mas você teve um sonho assim tão intenso, numa realidade aparentemente tão real, né? Tão perceptível, porque a relação de espaço e tempo lá é outra. Esses parâmetros que nós estamos presos aqui de horas, minutos, dias, segundos, décimos de segundos, frações de segundos, lá não tem a mesma significação. O tempo lá passa muito mais depressa. Aqui nós estamos como que presos dentro de variáveis pré-estabelecidas. Kardec disse lá no Livro dos Espíritos isso: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E os espíritos responderam: o mundo espiritual, que é aquilo que o cara está falando lá. Ó. A ciência está falando a mesma coisa, 150 anos depois. Porque o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. E o Chico Xavier, dentro daquela mineirice, simplicidade, não estudou física quântica em nada, falou assim: ó, pega uma cebola, corta no meio, você dá uma olhadinha para ela, a interpenetração das camadas, a sobreposição das camadas dá uma ideia do que é o mundo espiritual. E disse mais: olha, o mundo espiritual, na realidade, o mundo material nada mais é do que uma continuação do mundo espiritual. Simples assim, não precisa de grandes rebuscadas teorias, né? Então vamos ver o que mais está dito. Esse homem lá de cima, que é o nosso referencial, disse o seguinte: é preciso poder encarar a morte sob seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. E aí a gente volta àquele exemplo do Emmanuel, do grande educandário, não é? Onde numa sala de aula tem pessoas que sentam na frente que querem aprender, os que são deficientes visuais, os que vão decorar tudo. No meio estão aqueles que querem ser como os da frente, mas estão tentados a ser como os do fundo, os bagunceiros, os que não estão nem aí com nada, né? Ontem nós falamos sobre veganismo, e a gente buscou no passado a história do veganismo, e na realidade ele é uma derivação, a partir de 1944, radical, do vegetarianismo. E o vegetarianismo vem da Índia milenar. Ele acompanha a evolução da humanidade, entra no mundo ocidental via Pitágoras, que foi realmente um cara assim, importantíssimo na transferência de informações do mundo oriental para o mundo ocidental, reencarnação. Na matemática, até hoje, Pitágoras é referência, né? Entre outras coisas. E, na verdade, por que a humanidade não aderiu ao vegetarianismo? E aí, dois antropólogos americanos falam assim: se nós pegarmos e comprimirmos todo o tempo de evolução humana na Terra em 70 anos, o consumo de carne só ocuparia 6 dias. É pouco tempo, né? E hoje a gente sabe, por todos aqueles estudos que são feitos, que na realidade só 10% da humanidade consome carne. É um hábito que está sendo desenvolvido novamente. O Japão há 5 anos apenas está se consumindo carne, custa caro demais e vem da Austrália. E no resto do mundo, nem todo mundo é adepto do consumo de carne. Só que nós mostramos também ontem o que a ciência está dizendo do estrago que faz para a produção de 1 quilo de carne, 35 mil litros de água. E nós estamos aí com um problema de água grave, não é? O equivalente de sola para produzir alguns quilos de boi seria suficiente para produzir 22.500 toneladas de trigo. E nós simplesmente devastamos florestas não para tirar a madeira, porque a madeira geralmente jogam fora, quando não aproveitam. É para produção de gado, ou ração para gado, que geralmente é soja e outros grãos, né? Outro cara importante que poucas pessoas conhecem é esse cidadão aí. Ele é um americano, tem mais de 100 livros publicados, e quando em 1880 ele é um advogado, empresário,
tentando vencer um processo de uma estafa violenta, ele encontra justamente um movimento chamado Novo Pensamento, que vinha para os Estados Unidos da França, incorporando as ideias de Mesmer, algumas informações de um outro cara chamado Eliphas Levi, que estudou o pensamento em 1855, publicou o primeiro livro, que o Kardec depois ampliaria quando fala a respeito do pensamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Pensamento, uma emissão mental. E isso, na realidade, vai cada vez mais sendo confirmado, né? E ele escreveu esses 100 livros atrás de pseudônimos, parece que era meio moda na época, né? Ele, em 1880, conhece 2 yogis que certamente tinham vindo para a América para trazer as informações que, na verdade, só ganharam corpo a partir dos anos 70, quando os Beatles foram lá para a Índia e trouxeram o hindu lá para falar sobre a meditação transcendental, MT. Hoje nós sabemos que a meditação tem assim um papel importantíssimo até na regeneração de estruturas celulares. A meditação é um grande medicamento tranquilizador diante das adversidades da vida. Meditação ao amanhecer, meditação no meio do dia ou à noite, faz uma diferença brutal no nosso estado emocional e de ânimo, né? Aqui na Unifesp tem o Dr. Roberto Cardoso, está dando um curso muito legal sobre o assunto, todas as quintas-feiras à tarde, para o pessoal da área da saúde. E ele fala que tem 60 tipos de meditação diferentes na Terra. Ele é uma referência mundial, por incrível que pareça, ninguém dá valor. Tem 2 livros publicados, mas ele desenvolveu uma metodologia para definir o que é o estado de meditação, que é, de uma certa forma, utilizado no mundo inteiro. Mas esse homem aqui escreveu isso aí, ó. A verdadeira natureza dos denominados planos espirituais é incompreensível para a mente de uma pessoa ainda pouco espiritualizada, que é o mesmo que o Kardec tinha dito, né? Não é qualquer um que vai entender. Por quê? Será que o aluno do fundo que não estuda, que é bagunceiro, o aluno do meio, consegue captar a mensagem do mestre da mesma forma? Será que o aluno que está no 8ª série entende a mesma coisa que o molequinho que está no prézinho lá, a respeito de um tema comum? Provavelmente não. Porque o cérebro dele não está suficientemente elaborado, né, dentro dessa existência, a não ser que seja um gênio, né? E essa genialidade hoje é explicada pela reencarnação. É o cara que parou o seu projeto de vida na vida anterior por circunstâncias tipo a morte prematura, um câncer, uma leucemia, um acidente, porque estava, na realidade, resgatando equívocos do passado e volta na próxima existência, como o Kardec coloca no Obras Póstumas, na mensagem que eu falei para você, expiações coletivas, no comentário de 3 páginas, que ele acrescenta a resposta do espírito Claire de Plantier sobre as expiações coletivas. Então Kardec fala, ó, você volta no mesmo grupo, na mesma família, na mesma raça, no mesmo país, para dar sequência ao processo que você interrompeu lá. Por isso que se manifesta, e os estudiosos da reencarnação do século XX chegaram à conclusão que essa recuperação dos dados da memória anterior tem a ver com um intervalo curto de permanência no plano espiritual. Quanto mais você fica desencarnado, mais vai apagando o passado. E aí você, na próxima existência, reconstrói tudo novamente. Quando você fica em intervalo curtinho, você volta e você recupera na infância habilidade para música, habilidade para cálculo, habilidade para matemática, paixão pela astronáutica, que a gente está vendo acontecer hoje com muita frequência. Mas vamos em frente. Das respostas que o Espiritismo vai nos dar. Por que não vemos o mundo espiritual? O olho humano possui variadas limitações que, associadas à subutilização do cérebro, o impedem de enxergar imagens fora da terceira dimensão, bem como cores, além do espectro de vibrações do infravermelho e do ultravioleta, necessitando da analogia para entender a realidade que o cerca. A incapacidade de abstrair ainda nos isola da realidade apenas compreendida pela analogia. Qual é a mais antiga e racional informação sobre o chamado mundo espiritual de que se tem notícia? Provavelmente seja que se irradia da Índia milenar, e aquele Yogi Ramacharaka, que escreve um livro chamado Vida Depois da Morte, falando sobre essa antiguidade da informação. É impressionante, parece que o Espiritismo já existia lá. Que é o que o Kardec fala no que é o Espiritismo. O Espiritismo não é nada novo.
ele apenas amplia conceitos que estavam aí esparsos e reúne tudo num conjunto só, que é a síntese conhecida como o Livro dos Espíritos, que é o caminho suave do nosso aprendizado na escrita, né? Então, provavelmente, vem ela da Índia milenar. Segundo ela, a matéria é apenas uma forma muito baixa de energia, inclusive pertencendo a esses graus baixos, a matéria mais fina que se possa imaginar. A teoria da física quântica vai mostrar isso. Nos anos 60, a física aqui da nossa realidade chegou à conclusão que a matéria é luz coagulada. Eu acho interessante que o André Luiz fala no E a Vida Continua do mesmo jeito, que é um livro de 1969. É como ele está dizendo aqui. Ela se coagula porque ela vibra numa frequência muito baixinha, então se torna densa. Quanto mais iluminado é o ser, menos visível ele será dentro da nossa capacidade visual. Não é interessante? Vamos ver a próxima resposta. Como se estruturaria esse mundo espiritual invisível? Cada plano representa um diferente grau de energia vibratória, mas não da matéria, existindo formas de matéria muito mais sutis do que a mais sutil conhecida pelos sábios. Cada um deles manifesta-se no mesmo ponto do espaço ao mesmo tempo, demonstrando que a concepção de planos não tem nada de comum com o de espaço. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica que o estado mental-emocional dos espíritos desencarnados situa-os em diferentes moradas não circunscritas nem localizadas. Está lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Aqui onde nós estamos, existem múltiplas formas de vida, desde na condição humana, até seres que você está introduzindo no seu organismo via respiração e expelindo através da expiração. Há uma comparação, eu achei muito legal, que eu li outro dia. Você vai num pedaço de terra na área rural. Você tem formigas, que é uma forma de vida. Você tem insetos outros que voam, é outra forma de vida. Você tem o gado, forma de vida. Você tem as aves, outra forma de vida. Você tem a vegetação, outra forma de vida. Então, é o mesmo espaço. 1 metro quadrado você tem tudo isso. Aqui onde você está, existem realidades abaixo de nós, vibratoriamente, e acima de nós. Ambientes como esse, invariavelmente, estão repletos de espíritos que, assistidos aqui, desencarnados aqui, muitas vezes são trazidos para serem encaminhados depois para outros postos, a partir das referências que eles passam a ter. Porque você não pode, como eu falei para a nossa irmã agora há pouco, né, acho que foi sobre uma manifestação lamentável de uma representante do Espiritismo na televisão outro dia, sobre atendimento energético aos animais. Né? Lamentável. Porque o Kardec, na realidade, quando perguntam para ele sobre numerologia, ele podia ter falado, isso é tudo besteira, como nós falaríamos. Né? Ele fala assim, não é porque eu não entendo de uma coisa que eu vou falar que não é verdade. Eu tenho que estudar para saber. Então, antes de falar em nome de uma escola, a gente tem que ter domínio sobre o assunto. Se eu não estudei nada, como é que eu posso me pronunciar? Estou sendo anti-espírito, porque o espiritismo fala assim, você tem que analisar tudo para depois tirar uma conclusão. E mesmo assim você pode estar se baseando em informações erradas. Né? Então a gente nunca pode tomar partido desse ou daquele, porque na verdade a gente não sabe tudo. E o Livro dos Espíritos, Kardec escreve, na realidade é o ponto de partida para um mundo de informações que iam ser acrescidas no tempo. E se a ciência falasse alguma coisa em desacordo com aquilo que o Espiritismo fala, fiquemos com a ciência e reformulemos o conceito espírita. Ele também tinha essa percepção. Não é incrível? Nós aqui já chutamos o pau da barraca, já deu tudo besteira, banda não serve, não presta, é só enganação, auto-obsessão. Não é assim, cara. Tem N manifestações da espiritualidade interferindo, ostensivas ou muitas vezes discretas. Tem muito escritor que está escrevendo sobre a influência de espíritos. O André Luiz nos mostra isso nos domínios da mediunidade. Um cara que está escrevendo num bar com um copo de bebida qualquer do lado ali, e um espírito atuando sobre ele. Nós falamos isso aqui quando falamos da influência espiritual. Não é obsessão, o cara não está se vingando daquele. Está usando aquele desprotegido, vulnerável, para atacar uma moça que ele odiava lá, sobre a qual esse cara que está escrevendo uma crítica.
deve ser muito comum. Esses caras que escrevem essas novelas que passam na televisão devem ter uma influência espiritual sobre a mente deles, porque eles estão irradiando aquilo lá, influenciando milhares de pessoas, estimulando abortos, estimulando estupros, estimulando violências, estimulando vingança, estimulando traições, infidelidades. Só coisa boa, não é? Então, o que pode estar por trás desses caras? Porque, pela influência espiritual, nós vemos que nós atraímos, seja para comer a picanha pingando sangue, seja para fazer uma coisa errada, nós atraímos aqueles que estão na mesma sintonia que nós. E também para o bem, né? Claro. Se nós estamos empenhados em fazer o bem, Chico Xavier falava assim, olha, o plano espiritual está repleto de desempregado também. Está cheio de gente querendo trabalhar. Acende a luz aí, fala que você vai trabalhar, mas também tome cuidado. Seja realmente fiel àquilo que você se comprometeu. Não vai fazer por capricha. Eu quero fazer o curso de mediunidade porque eu quero ser médium. Aí vai lá ver um trabalho espírita de desobsessão, fala, mas não é para mim isso aí, sai fora, larga tudo. Ninguém entra no campo da mediunidade, porque isso também é avaliado. Se você já não traz o programa previsto lá atrás, não adianta você ir lá no curso, você não vai sentir nada. Porque os caras sabem que você é, na realidade, extremamente volátil, assim, não tem assim, comprometimento, que é a palavra talvez mais certa. Então você vai começar e parar. No dia que tiver jogo do Corinthians, você não vai. No dia que tiver aniversário do seu amigo, você vai no aniversário. Se tiver balada, nós tínhamos programado uma palestra para dia 16 de setembro, né? E a pessoa assumiu o compromisso, né? Então você estava na frente dela outro dia quando ela falou, né? Aí, uns 5 dias depois, ela veio correndo me falar que não ia poder fazer a palestra. Por que não ia poder fazer a palestra? Porque eu tinha comprado o ingresso do show do Queen no Ibirapuera no mesmo dia, não vou poder faltar porque eu sou fã do Queen. Poxa vida, que bacana. Aí ficou para novembro, porque ela tem um congresso, ela vai falar agora sobre o assunto que ela trata, né? Em algum lugar. Então é assim, nós somos assim. A questão espiritual é para os intervalos, o lazer, né? A gente não leva a sério. Pessoas que estão preocupadas mesmo com a causa de iluminação da humanidade são poucas. Então, cada um desses planos manifesta-se no mesmo ponto do espaço, ao mesmo tempo demonstrando que a concepção de planos não tem nada de comum com o espaço. Allan Kardec, lá no Evangelho, explica que os estados mento-emocionais dos espíritos desencarnados situam-os em diferentes moradas não circunscritas nem localizadas. A visão do universo desse modo se amplia de modo significativo, mas claro, é que nem a física quântica, já pensou? Está falando de universos paralelos. E o mais extraordinário é que quando os jovens começaram a se debruçar sobre isso, que era uma preocupação do Einstein, embora o filminho lá do Steve Hawking esteja falando que ele está atrás disso, mas o Einstein já estava atrás disso, só que morreu. Nos anos 70 surgiu aí um monte de professores de física pelo mundo afora e começaram a estudar o problema porque eles queriam dar talvez uma visão como a pretendida pelo Einstein, que acreditava que a ideia de que o Big Bang é a origem de tudo, a explosão de uma diminuta partícula de matéria que se expandiria por todo o espaço e continua em expansão, né, pelo que o Hubble comprovou. Aí ele morre. Aí esses cientistas formulam a primeira versão da teoria das cordas. Aí encontra um monte de opositores, porque sabe, esse pessoal aí que sabe tudo, sempre tem pedras para tirar nos outros. Estão parados no tempo, porque o tempo está dinamicamente evoluindo e levando-nos assim a grandes e revolucionárias mudanças, não é? A questão da meditação. Há 10 anos atrás, eu ouvi o Álvaro falar sobre um assunto e posso considerar uma coisa. Há 10 anos atrás, era impensável imaginar que um hospital referência como o Einstein admitisse que um cachorro pode entrar lá dentro para abraçar o seu dono. Hoje, se o cachorro tomou banho há 2 dias, ele pode ir lá que o dono está lá morrendo, mas a presença do animal de estimação, a alegria, a energia que se troca, provoca uma reação no sistema imunológico e o cara revive. É impensável imaginar-se que um sírio-libanês tivesse um departamento de medicina integrativa que pudesse permitir reiki, passe espírita, jorei. Hoje isso já existe. Daqui a 10 anos isso vai estar totalmente integrado. Questão de, assim,
Isso é maravilhoso. Até porque... E Incor, HCOR também já estão entrando nessa. E daqui a 10 anos vai estar tudo modificado. Então nós podemos falar, há 10 anos, falar que meditação seria uma coisa que hoje está sendo pesquisada lá fora, da forma como está, e espiritualidade seria um assunto nas áreas acadêmicas, não do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista da humanização, né, onde a gente usou uma frase muito legal de um espírito que se manifestou por um médium lá do Rio Grande do Sul. Ele fala assim: não é deixar de comer carne que vai te espiritualizar, é se espiritualizar que vai deixar você deixar de comer carne. É uma coisa assim meio simples demais, mas é verdade. Espiritualidade não se conquista pela abdicação de determinados atos, sim, a conquista de si mesmo é a primeira delas, e aí você provoca uma série de outras mudanças. Então vamos ver o que ele fala. O universo se amplia de modo assim, o plano espiritual compor-se-ia de inumeráveis planos, subplanos e divisões desses que se elevam em uma escala gradualmente ascendente. O mais absurdo e incrível é que quem disse foi o mineirinho Chico Xavier no Pinga Fogo a primeira vez. Até então a gente nunca tinha pensado em planos e subplanos espirituais, né? Desde os que estão em relação com os planos superiores materiais, até os que atingem as camadas inferiores dos grandes planos espirituais, havendo entre esses dois extremos uma variedade maior possível de fenômenos e fases de existência, cada um com suas características e propriedades distintas, e seus próprios fenômenos sendo comuns a todos as mesmas leis gerais e os mesmos princípios fundamentais. Como se movimentariam os espíritos nessa estrutura? Elevar-se ou descer de um plano superior ou inferior, ou vice-versa, não seria como subir degraus de uma escada, mas aumentar ou diminuir o número de vibrações. A gente pega o André Luiz no livro Libertação, para eles se tornarem invisíveis, ele e o Gúbio, para aqueles espíritos do submundo do plano astral, eles têm que mentalmente se adensar. É isso aí que ele está falando. Como uma mudança das vibrações da energia de que todas estão compostas. Lá no livro Sexto Destino, a gente vê um apartamento no Rio de Janeiro, onde existe o morador titular encarnado. O André Luiz e o Félix chegam no apartamento, passam por duas entidades que não os veem, porque elas estão mais adensadas, mais presas aos condicionamentos do corpo físico que abandonaram. Assim como o que está encarnado lá não vê nenhum dos quatro. É mesmo físico, mesmo espaço físico. Não estão se percebendo por causa da vibração peculiar a cada um, né? Grosseiramente, seria como o gelo que vira água, que vira vapor ou vice-versa. Por não ser um país, um lugar no sentido usual, as dimensões do plano espiritual não são as do espaço, mas as da vibração, fazendo com que suas distâncias não sejam medidas por sistemas métricos, mas por vibrações no tempo. Quanto mais alta a vibração, maior a luminosidade. Os mais elevados podem descer aos níveis inferiores, que é o André Luiz e o Félix, mas os menos não conseguem subir aos níveis superiores, a não ser se desmaterializando, ou seja, evoluindo, ou então levado por outros, né? Que é o que acontece no nosso plano físico. Muitas vezes a gente dorme com aquela preocupação, com aquela angústia, e acorda com uma sensação de alívio muito grande. E lembramos que na madrugada nós tivemos um sonho, onde tivemos um lugar bonito. Geralmente vamos para esse lugar bonito levado por algum protetor espiritual, talvez o nosso anjo guardião, né? Que vai nos levar para ouvir o conselho de alguma entidade mais iluminada, para que a gente tome a decisão mais próxima do ideal possível aqui, né? Como também somos arrastados lá para o buraco, e saímos de lá, vamos matar alguém, vamos nos matar, ou vamos fazer alguma estripulia pior. E no lado ocidental da Terra, qual a mais antiga concepção? Porque tudo isso aqui vem lá da Índia. Aqui no lado ocidental, nós vamos ver que, ao que tudo indica, a emanada do povo celta, que é justamente o povo que, segundo o Emmanuel falou para o Chico Xavier, reencarna no Brasil entre o final do século XIX e metade do século XX para desencadear, na América de maneira geral, uma facilidade na aceitação da reencarnação, porque os celtas eram reencarnacionistas. Esse povo se distribuía por quase todo o território ocupado hoje pela conhecida Europa,
até serem descobertos e iniciarem lutas com o chamado Império Romano. O Leon Denis, que foi tema do conversa anterior, ele tem um livro chamado Gênio Céltico, mas é impressionante, ele já está cego, ele já está velhinho, né? Morreu com 81 anos, e a beleza do filósofo falando da Grã-Bretanha, da Escócia, da Irlanda, chegando nas Galhas, é um negócio assim, dá vontade realmente de chorar, porque é tão bonito o jeito que o homem coloca, né? Viviam em tribos e tinham como prática religiosa o druidismo, o que nos leva a crer que eles são remanescentes de povos mais evoluídos, porque a Terra passa por períodos grandes renovações cíclicas, e na Antiguidade Atlântida, Lemúria, que o Emmanuel considera como tendo sido verdades, elas alcançaram um nível de desenvolvimento talvez tão elevado ou mais do que esse que nós estamos alcançando do ponto de vista intelectual. Considerada como de origem indo-europeia, os registros da sua existência remontam ao 2º século a.C., que é até onde a história guardou alguma coisa, mas eles já existiam antes. Tendo sido dizimados os remanescentes por volta do século XVII depois de Cristo na região da Grã-Bretanha. E aí assistam Brumas de Avalon, leiam Brumas de Avalon, e vocês vão ver como é que os ingleses, os religiosos, acabaram com esse povinho aí, que entravam em portais, a Bruxa Morgana, Mago Merlin, muito bacana, Rei Arthur. Isso aí não são figuras lendárias apenas, né, na Inglaterra, foram seres reais. Qual era a visão dos celtas? A de que o mundo espiritual dividia-se em 3 círculos de existência superpostos. Kardec faz um estudo bastante interessante, reproduzindo, na verdade, o pensamento de um escritor da época que tinha descoberto uns manuscritos perdidos e vai falar sobre esse povo, né? Está na Revista Espírita de 1859, se não me falha a memória. Muito legal. É de onde nós pegamos isso. Sedan é região vazia, fase do começo, ou chamado Nunfi também. O começo é o abismo, o círculo infernal, que deve ser lá onde foram confinados os espíritos durante 1000 anos, pelo menos alguns deles, para que Jesus pudesse baixar aqui na Terra, né? O Miramês, através de João Nunes Maia, conta no 2º capítulo do livro Francisco de Assis, dessa cidadela que foi construída por esses seres, sendo que as extremidades, quer dizer, ela tinha o formato de uma cruz com as extremidades quebradas, que é um símbolo que se repete na história da humanidade, porque isso, na verdade, é um símbolo que quer dizer progresso, né? E uma das extremidades é o espírito que a gente vem conhecer como Hitler no século XX, era o grande líder, né, daquela região. Onde todo ser animado procede da morte que o homem atravessou, onde se administra a transmigração, que é as reencarnações, o círculo das migrações ou as sucessivas reencarnações, objetivando obter, no estado de humanidade, a ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento que ele se abrete. Por fim, o Guinvit, que quer dizer plenitude, círculo da felicidade divina, onde estão os chamados bem-aventurados. Nós vamos ver que isso aí, no Espiritismo, ganha uma dimensão mais ampla, né? Daqui a pouquinho nós vamos passar por isso. Jesus falou sobre esse mundo espiritual, não objetivamente, como por sinal na maioria dos textos que preservaram, segundo se supõe, seu pensamento. Que a gente, na realidade, conhece esses 4 evangelhos, sendo que só 2 são de autores que conheceram Jesus, que é o Mateus e João, né? O Marcos e Lucas não conheceram Jesus assim, da forma como nós o vemos, eles se basearam em informações corrigidas. Fala sobre as muitas moradas da casa de nosso Pai, está lá no Evangelho de João. Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Sem explicar-se sobre isso, referindo-se no último entendimento tido com seus seguidores, que foi há poucas horas antes de ser preso, queria preparar-lhes o lugar sem dizer exatamente o que significava isto. A escola religiosa organizada em torno dos seus ensinamentos, que é universal, chamada católica, né, fortemente influenciada pelas práticas pagãs, incorporou a princípio os conceitos de céu e inferno nas suas cogitações sobre a vida e a morte, acrescentando a elas a do purgatório somente no ano 593, século VI, portanto, da era cristã. Contudo, entre os séculos 13 e 14, um exilado florentino chamado Dante Alighieri, o André Luiz da época, ao que parece, vivenciou uma série de experiências extrasensoriais através de sonhos,
atormentada pela ideia da morte de uma jovem chamada Beatriz, a qual passou a procurar nos planos extrafísicos, tal como definidos pela escola religiosa que seguia. Nasceu assim uma obra inicialmente intitulada Comédia, posteriormente denominada Divina Comédia, em que descreve sua peregrinação guiada pelo poeta pagão Virgílio, pelas estruturas invisíveis desde o inferno, caracterizado pela tristeza, até o paraíso, onde impera a alegria. Cada um dos planos é subdividido em 9 subplanos, abrigando espíritos prisioneiros dos efeitos de suas ações durante sua passagem pelo corpo físico ou mundo material. Ele situou ali grandes personalidades da história política da Terra até aquela época, né? A obra, até pela divergência entre o autor e o clero, foi meramente classificada como marca inicial da literatura italiana, porque que não interessava eles excluíam. Depois nós temos o Emanuel Swedenborg. Esse cara foi um superdotado sueco que viveu entre os séculos 17 e 18, formado engenheiro de Minas, destacou-se como filósofo, teólogo, cientista, inventor, entre outras qualificações, e que, aos 56 anos, começou a ter visões de um ser entendido por ele como o próprio Deus, que lhe fez revelações das quais deveria ser intermediário. Anos depois, um século quase depois, ele viria nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris assumir o mea culpa, porque ele disse que colocou Deus na história para dar credibilidade àquilo que ele falava. Mas que ele viu. Provavelmente influenciado pela formação recebida como filho de destacado bispo luterano, desenvolveu controversas teorias sobre o que ouviu do espírito que estava em estado de vigília, isolando os aspectos resultantes das teses que embasavam os dogmas e que ele denominou Nova Igreja, que no Brasil, aí no sul de Minas, tem 3 ou 4 unidades remanescentes, podem ser destacados. Primeiro, o mundo para onde todos irão após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e felicidade. Segundo, cada um de nós irá para aquela compatível com nossa condição espiritual. Terceiro, nessas esferas o cenário e condições de nosso mundo são reproduzidos fielmente do mesmo modo que a estrutura da sociedade. E finalmente, 4, há casas onde vivem famílias, templos, onde se praticam cultos, auditórios onde os habitantes se reúnem para fins sociais, palácios onde deveriam morar os chefes. Aí vem o Kardec. Mas isso não é o que o Espiritismo diz? Sim. A doutrina espírita acrescenta, contudo, a princípio, de forma mais racional e impessoal que a anterior, outra visão mais abrangente e aprofundada, na medida das possibilidades, considerando a época em que surgiu. No Livro dos Espíritos, por exemplo, encontramos na questão 85, que já vimos lá no início, que na ordem das coisas o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Anos após, numa mensagem do espírito do médico austríaco Franz Anton Mesmer, que o Kardec diz que é, talvez, a gênese do espiritismo que esse cara propôs, que é o magnetismo animal, o descobridor desse magnetismo, escreve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito. E aí é que a nossa cabeça dá um nó, porque como é que é fluídico, etéreo e realmente é material, Que é o verdadeiro corpo do espírito, tirado desses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. O mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. Até uns anos atrás acreditava-se que o mundo espiritual era consequência do fim da vida no mundo material. Hoje já se sabe que antes já existia esse mundo material, porque o espírito já era realidade, só encarna aqui e volta para a prestação de contas e avaliação. A doutrina espírita tornou-se então um canal de revelação sobre as realidades em meio às quais vivemos? Não. Fora do campo de influência do espiritismo, a mediunidade começou a produzir resultados lá no século XIX e no início do XX, como os alcançados a partir de 23 de setembro de 1913, pelo reverendo presbiteriano inglês George Valley Owen, que, amargurado pela perda de uma filha, iniciou exercícios no campo da psicografia, estabelecendo contato com sua mãe,
através da escrita automática por inspiração, grafando, segundo apurado por ele, 24 palavras por minuto sem rame. Difícil para a gente em estado normal fazer isso. Tais mensagens resultaram no livro A Vida Além do Véu, transcritas no período de apenas um mês, de setembro a outubro de 1913. O que acrescentaram tais comunicações? Vários aspectos podem ser destacados. Primeiro, o universo espiritual de inconcebível grandeza e imensidade se organiza em variadas esferas que se desdobram pela amplidão do infinito. Estamos vendo que está se repetindo a mesma história, paralelamente ao que a igreja do lado ocidental sustenta. Na primeira esfera encontramos árvores e flores, como as que encontramos na Terra, só que muito mais belas. Terceiro, existem animais e pássaros mais amigos do homem, por estarem mais próximos, mais inteligentes, já não sofrendo os temores nem padecimentos causados pelas crueldades que experimentam no planeta. 4. Há casas, jardins de subsistência, cor e atmosfera, mais de acordo com os habitantes da região, existindo fontes de água, cores mais harmoniosas, sendo tudo mais radiante e alegre. E finalmente, 5. Espíritos da mais alta esfera podem descer, que é o que o Espiritismo fala, né? A esfera inferior, podendo ser enviados em missão à Terra, o que exige adaptação a fim de que se amoldem à atmosfera densa e turva na qual está envolvido nosso mundo. Qual o significado da contribuição vertida pela espiritualidade através de Chico Xavier? Reafirma alguns pontos e amplia consideravelmente a visão sobre o mundo espiritual. Da obra Cartas de uma Morta, organizada com as mensagens em que o Espírito Maria João de Deus, que foi sua mãe nessa última vida, relata seu despertar na realidade além do corpo físico, do dia em que não morreu para frente, e os conhecimentos absorvidos nas experiências que teve, e delas destacamos. Primeiro, a Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica, difícil de precisar em números, é a história da cebola cortada no meio, né? Porque se alongam até um limite que a minha compreensão, diz ela, por enquanto não pode alcançar. Segundo, quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram como as de outros mundos mais perfeitos. Repetindo a mesma informação. Há casas, pássaros, animais, reuniões, institutos como os das famílias terrenas, onde se agrupam os espíritos através das mais elevadas afinidades. Isso foi escrito em 1936, a gente tentou cruzar a informação para ver se o Chico tinha lido lá A Vida Além do Véu. Muito pouco provável, porque a tradução foi para os anos 20. Um livro para sair do Rio de Janeiro para chegar em Pedro Leopoldo dependia de reembolso postal, não existiam catálogos disponíveis, só existia a editora da Federação na época. Muito provavelmente Chico Xavier não leu essa mesma obra que a gente citou há pouco. Existe uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. E, finalmente, 5, a região imediatamente vizinha à Terra abriga muitos sofredores e desesperados, existindo nela organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal que, reunindo-se a outros, formam congregações nefastas e terríveis, descritas, por exemplo, no Brilhos da Vida Eterna e no livro Libertação do André Luiz. 6. Há abismos tenebrosos compondo as regiões infernais em certos planos da realidade espiritual, como as do purgatório da Terra. Quem assistiu o filme O Amor Além da Vida, o americano não leu o André Luiz, não leu muita coisa, mas a gente vê que quando o Robin Williams, médico, sai lá daquele paraíso em que a mente dele o situou para ir buscar a esposa, e nem sabia que era isso, naquela pindaíba danada, eles passam por vários níveis espirituais, ele guiado por aquele ex-professor que ele tanto admirava na faculdade de medicina, né, que está travestido de quase um mendigo andrajoso. E na realidade ali a gente tem a ideia, visualmente, muito legal. O Amor Além da Vida, nem tudo é um filme emocionante, né, no final principalmente, né? Então, há entidades que só se dedicam à confecção de trajes de seus companheiros. É um dado interessante, porque não só nesse aspecto, o André Luiz depois vai falar também que tem centrais de preparação de alimentos, né, lá no nosso lar. Quem lê o livro deve saber, no filme não mostrado.
A música e instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia que os conhecidos na terra. Temos festas e assembleias seletas, meios de comunicação, visões à distância através de processos que os homens ainda estão longe de entender. No final, a gente vai ver esse papo aqui, se é possível ser realidade. Nós reunimos algumas informações, onde nós vamos ver que lá em 1913, aquele presbiteriano ouviu alguém descrevendo uma experiência de holografia. Nós vamos vir falar em temas de comunicação visual em 1926 à distância, transmissões televisivas, sendo que a televisão na Terra estava começando a engatinhar na Inglaterra, a transmissão de imagens à distância. É um negócio assim interessante. São inúmeras as congregações que se dedicam à salvaguarda dos seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo. Pega lá quando se pretende falar da vida. A gente já citou na primeira missa que participamos aqui, Dr. Davi Muscat, médico do Einstein, consagrado aqui, tinha consultório aqui pelo Clínica, pelos Jardins, morreu ano passado. Perdeu um filho, 19 anos, judaísmo, do qual ele era seguidor na igreja principal da sinagoga de São Paulo, não resolveu o seu problema. Ele foi encontrar um pouco de conforto através de Chico Xavier, 5 meses depois. O filho tinha acabado de entrar em medicina, fez uma cirurgia para corrigir um desvio de septo nasal, 2 dias depois, pinga um descongestionante, um choque anafilático, o nego morre. Terrível. Primeiro filho sempre tem um significado maior, e estava seguindo os pegadas do pai. Aí, o menino, no dia dos pais, ou às vésperas do dia dos pais daquele ano, escreve uma mensagem extensa, através do Chico, para o pai e a mãe, sendo que ele desencana a mãe da ideia de que ela tinha culpa na morte dele, porque ela que insistiu ele para fazer cirurgia, para corrigir lá, porque ele ia começar o curso de medicina e depois não tivesse tempo. E ele fez a cirurgia e morre. E ele usa um monte de termos em hebraico que Chico Xavier não estudou, alguns deles, inclusive, de um hebraico arcaico, que só pode ser decifrado porque os pais foram procurar os rabinos mais antigos de São Paulo e eles conheciam aquele linguajar. Porque ele fala a respeito do avô dele, Moses, que é o que recebeu ele no plano espiritual, e que o levou para uma colônia espiritual chamada Eretz Israel, terra da promissão dos judeus. Aí a gente pega o Resgate e Amor, morre o Tianinho, num congestionamento gigante numa estrada para o litoral, num feriado prolongado, o pai sai do carro, o menino sai do carro, vê um louco pelo acostamento e mata o moleque, 5 anos. O empresário fica doido, né? Budistas, oratório em casa, reverências lá aos antepassados, comidinha para o antepassado, não consolou. Vários fenômenos de efeitos físicos aconteceram até que, meses depois de alguns recados do Dr. Bezerra pelo Chico, o menino se manifesta. Se manifesta na condição adulta, porque o Chico fala, ele foi acolhido num templo dirigido pelo monge Siné, monge budista, e os budistas acreditam na reencarnação. Dominam técnicas que a gente nem conhece. E como o menino morreu numa idade muito pequena, muito pouco de integração na nova realidade onde ele nasceu, foi fácil ele recuperar as memórias da vida anterior, que é o que diz o Espiritismo. Mas a gente se surpreende com mensagens de crianças que não aprenderam nem a escrever, mas na verdade é porque ainda a sedimentação da nova personalidade não se fez, porque ela se faz até os 7 anos, como nós vimos aqui na apresentação de alguns meses atrás, a gente está lá na internet, né? A vida nesses planos é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo, estando todas as unidades, as zonas interplanetárias repletas de vida em suas vidas anteriores, né? Esse negócio que eu pulei. Existe grande movimento de afinidade racial. Legal isso aí. Chico Xavier, depois de um mês de estado de coma, depois de alguns meses de rebeldia, revolta, inconformação, a irmã Maria vai até Uberaba, vinda de Matozinhos, Minas Gerais, e a Clara Nunes se manifesta através do Chico. Grande cantora lá, morreu em 1981, 82, por causa de uma cirurgia para corrigir problema de varizes.
Na realidade, o Chico contou para pessoas próximas que o que aconteceu foi que duas grandes comunidades ligadas a umbandas disputavam quem que ia ficar com ela. Negócio doido, né? Porque a Clara, na realidade, ela nasceu em Minas, foi para a África cantar, levar música brasileira, se empolgou com os ritmos afro. A partir daí começou a cantar música, que o marido dela, que era um poeta autodidata chamado Paulo César Pinheiro, um grande poeta, numa demonstração de que o espírito reencarna onde talvez possa se reabilitar, né? E ela escreve que quando ela, um mês depois, naquele estado de coma, teve a impressão de que estava tendo um sonho, onde ela se via num barco, seguido por outros engalanados, onde se entoavam cantos de evocação e reverência a Iemanjá. E quando o barco se aproxima do atracadouro, há uma pequena multidão à espera. Quando o barco atraca, ela é ajudada a descer do barco por uma entidade de alta estatura, e as primeiras figuras que ela vê ali no atracadouro são os pais. Uma coisa muito legal, né? Isso foi uma mensagem, de uma certa forma, preservada pelo Carlos Bacelli no livro Mediunidade e Paz, do Chico Xavier. Se tiverem oportunidade, no blog nós já fizemos, acho que 2 aproveitamentos, né? Então isso acontece lá mesmo. Existe grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual, porque a natureza não dá saltos, né? Nós temos aqueles condicionamentos e eles, na realidade, vão nos acompanhar durante muito tempo, né? Saxões, latinos, árabes, orientais, africanos formam grandes falanges à parte, em locais diferentes uns dos outros, conservando nos núcleos de suas atividades costumes que os caracterizavam, sendo profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. A Maria João de Deus, uma década antes, antecipava conteúdos trazidos por André Luiz, também preparava o médium para o material com que o espírito André Luiz começaria a construir a série iniciada com o livro Nosso Lar, do qual podemos destacar alguns elementos interessantes. Primeiro, há, além das esferas que circundam o planeta, outros mundos sutis, e seja o André Luiz repetindo o que ele ouviu. Dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Segundo, as esferas são apresentadas à semelhança de globos que envolvem outros, os maiores englobando os menores como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas, se interpenetrando segundo uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior, ponto de menor elevação, e se projeta para a periferia, que é o ponto de maior evolução. Cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos. Estruturalmente, o que compõe essas esferas? Sua área de abrangência se inicia no centro do planeta. A primeira, comportando o umbral grosso, que é o núcleo interno ao abismo lá do Apocalipse, mais materializado, regiões purgatoriais mais dolorosas, de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam mais próximas, temos poucas notícias. A segunda abriga o umbral mais ameno, que é o núcleo externo ou trevas, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência, referida por André Luiz como trevas ou regiões subcrostrais. A terceira é a nossa morada provisória, chamada crosta terrestre. A quarta começa aqui, constituindo-se em zona obscura, chamada umbral, destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. A quinta é habitada por espíritos que têm como escopo unicamente o bem, as artes e as ciências, após várias existências sacrificiais na crosta. A sexta destaca-se pelos que já viveram o amor fraterno universal, sendo região das mais elevadas da zona espiritual da Terra, muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis da nossa atual conceituação de vida, habitada por comunidades redividas dos planos espirituais, e por fim a sétima, que é onde emanam as diretrizes do planeta. Essas esferas coexistem integradas, as camadas espirituais não têm fronteiras, sendo seus limites regulados pelo teor vibratório dos seus habitantes.
indo das mais grosseiras às mais sutis. Isso é tudo no André Luiz que está, liberando os espíritos a migrarem de uma para outra conforme sua ascensão moral. Cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos, distinguindo-se por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Os que estão acima podem ir para baixo. Os que estão nas inferiores não podem sozinhos ir para cima. Por isso que a gente vai nos sonhos agradáveis para outras regiões que somos levados. Há vastas colônias representativas de civilizações há muito extintas para observação terrestre. Costumes, artes, fenômenos linguísticos podem ser estudados com admiráveis minudências nas raízes que os produziram no tempo. Cada individualidade vive num mundo que lhe é peculiar, isto é, cada mente vive o tipo de vida compatível com seu estado, avançado ou atrasado na marcha evolutiva. As inteligências se agrupam segundo os impositivos da afinidade, consoante a onda ou frequência vibratória em que se encontram. Espacialmente, como se organizaria, por exemplo, a esfera compreendida pela crosta e seu plano espiritual? Um espírito chamado Efigênio Vitor, que conviveu e exerceu a mediunidade na encarnação concluída em 1953, retornou através de Chico Xavier para repassar para os que, como ele, demonstram curiosidade sobre essa realidade ainda não percebida, que acima da crosta onde nós pisamos, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros, como daqui a Jundiaí, para cima. E além dela, possuímos a cinta leve, com a proximidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1000 acima da esfera em que respiramos. Nesse grande mundo aéreo encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas subhumanas em desenvolvimento mental rumo à humanidade. Existem informações sobre a densidade demográfica do plano espiritual. A primeira informação do gênero foi dada pelo espírito Emmanuel, no livro Roteiro, em 1952, através do Chico. Segundo ele, mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas cercam o planeta Terra, sem falar dos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso, demorando-se em outras faixas de evolução. Em 1964, o espírito André Luiz referendaria tal informação em entrevista publicada no Anuário Espírita Daquiliano pelo Valdo Vieira. Mais recentemente, através de outros médiuns, outros espíritos acrescentaram outros dados à revelação. Um deles, baseado na estrutura desenhada no livro Nosso Lar, arriscam a distribuição entre os diferentes níveis de uma possível distribuição percentual desses grupos. 8% lá embaixo, no tal do abismo, 21% no plano intermediário chamado Trevas, que é o que está no Obreiros da Vida Eterna, 26% aqui, 38% na estrutura assim, interligada à nossa, 6,5% as esferas superiores e 5% as diretrizes do planeta. O que são os planos e subplanos distribuídos pelas diferentes esferas? Allan Kardec, comentando os diferentes estados da alma, variando ao infinito no plano invisível, ou seja, na condição de desencarnados, diz que o maior ou menor despreendimento dos laços materiais determinarão o meio em que despertarão, o aspecto aí dominante, as sensações que experimentem, as percepções que tinham, não estando o espaço ocupado circunscrito nem localizado por ser determinado pelo estado mental-emocional do que se desligou do corpo. Alguns, talvez a maioria, nem se afastam da esfera onde viveram, estacionando nos próprios lares em que desencarnaram, presos às lágrimas, aos desvarios ou pensamentos de amargura e revolta, tristeza, indisciplina, daqueles que lhes partilharam as experiências, nutrindo-se como vampiros naturais do organismo doméstico. É por isso que o Chico fala que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica ali em casa mesmo. Na prática, como entender isso? Por nosso raciocínio ser analógico, destacamos 5 exemplos que podem nos auxiliar a ver pelo pensamento como isso funciona. E a gente vai ver que são bem diferentes até certo ponto. Primeiro, num passeio por uma mata com alguns amigos no início dos anos 50, o médium Chico Xavier revelou estar vendo uma clareira ao redor de uma cachoeira, que era o objetivo deles naquela manhã,
uma aldeia de índios ali instalada no plano espiritual, que, segundo o orientador Emmanuel, vivia presa ao século XV, época em que existiu no plano físico, ignorando a passagem dos séculos até aquele momento, não percebendo os encarnados ali presentes. Se a gente olhar, por exemplo, um filminho que tinha no passado chamado O Túnel do Tempo, né, é mais ou menos isso. E se olharmos o documentário que está lá no Google, no YouTube da BBC de Londres, sobre universos paralelos, nós vamos ver algumas coisas interessantes que os ingleses que estudaram a física quântica e os universos paralelos na teoria que há, falam a respeito dessa possibilidade, do Elvis Presley não ter morrido, do Napoleão Bonaparte não ter perdido a Batalha de Waterloo, a batalha continuou numa outra dimensão e tudo está lá, como foi dito agora há pouco. Em um dos seus livros, André Luiz descreve a visita a um apartamento acompanhando o instrutor Félix, que nós já falamos agora há pouco, e que em 3 planos, no mesmo espaço físico, encontram-se eles, o encarnado ali residente e 2 outras entidades ainda muito apegadas às dependências criadas enquanto encarnadas, que se servem do dono da moradia para fruir as sensações do consumo esporádico de álcool, relato que realça o fato do encarnado não perceber nem ver quaisquer um dos desencarnados. Quer dizer, ele não vê nem o André Luiz, nem outro grupo. Enquanto os mais materializados veem apenas o encarnado, mas não veem o André Luiz, o Félix, cujas estruturas perispirituais são mais sutilizadas. Em mensagem de um empresário desencarnado em Rio Preto, no final dos anos 70, rememorando os momentos que se seguiram ao colapso cardíaco que interrompeu o funcionamento do seu corpo físico, relata ter saído pelas ruas da cidade e passado por uma farmácia e casa de saúde não identificadas por seu irmão na atualidade, descobrindo após minuciosa pesquisa terem realmente existido no início do século XX. Indagando do Chico Xavier como seria possível isso, ouve dele que, segundo explicação de Emmanuel, tais construções antigas permanecem na retaguarda das construções atualizadas, que são edifícios recentes, até que as entidades ligadas a esses conjuntos habitacionais as abandonem por não mais necessitarem delas nos vínculos mentais de que, de certo modo, os retém a determinadas paisagens do próprio pretérito. Outro exemplo, 4. A médium Ivone Pereira, prestando auxílio a parente convalescente de cirurgia na casa recém-construída, onde o mesmo residia em outra cidade, contou que sempre que se concentrava em orações, via no local um casebre nobre, aliás, um casebre num pobre terreno em ruínas, cercado por canteiros de hortaliças ressequidas, algumas galinhas, utensílios imprestáveis, esparsamente em contraste com um jardim com belas árvores, folhagens e flores, ladeados por piso de cerâmica e cimento da moradia nova, e o espírito de um negro desencarnado ali, vivendo sozinho, doente, cuidando de pequena plantação que cultivava, remanescente do que fora chácara cheia de vida, indiferente à realidade atual do espaço ocupado pela nova construção, fenômeno resultante da sua fixação no cenário do passado, representando para ele uma criação mental sólida. E aí a Dona Ivone vai ser utilizada pelo instrutor espiritual para ajudar o cara a sair dessa situação. Finalmente, o caso número 5, o caso do espírito Josefina, fornece outro exemplo interessante de um subplano organizado e agrupando espíritos presos ao mesmo tipo de efeito por eles criados. Tendo levado a termo uma gravidez indesejada, executa o parto, matando em seguida a criança, enterrando-a no fundo do quintal da casa em que residia, morrendo pouco depois em consequência de forte hemorragia. Desperta sem noção do tempo transcorrido, reergue-se horrorizada do túmulo, vê-se no cemitério, gritando, aloucada pelo socorro de parentes, atraindo outra mulher, trazendo nos braços uma criança. Na verdade, uma forma pensamento, passando a ouvir os gemidos do filhinho assassinado, fugindo para a rua, entrelaçadas uma a outra, em meio a gritos desesperados, clamando por socorro, encontrando uma terceira mulher, após uma quarta, e pelas ruas afora, dentro da noite, na cidade dormente, vão se juntando a outras mulheres, exibindo todas elas os sinais das agressões no corpo de que se expulsaram, algumas zigue-zagueando no solo, rastejantes, outras em meio a acessos de fúria histéricas,
descontroladas, enlouquecidas. Sentia-se imantada. Aquele triste grupo, dominado por faunos desnudos, foi aprisionado numa casa de meretrício em que o álcool e o entorpecente surgiam a jorros, até que não se sabe quanto tempo depois foi separada por braços piedosos do rebanho sinistro e a internou num manicômio para tratamento. Morfologicamente, como se apresentam os desencarnados? Geralmente com a mesma aparência que os identificava enquanto encarnados, visto o corpo físico ser um prolongamento do corpo espiritual e vice-versa. A condição evolutiva confere ao espírito um poder plástico maior sobre as células que constituem um veículo de manifestação, obedecendo à forma individual ao reflexo mental dominante, especialmente no que diz respeito ao sexo. Os espíritos que durante a encarnação estiveram presos a corpos masculinos ou femininos, por provação ou tarefa específica, embora revelando características dominantes contrárias ao veículo de manifestação, são liberados da condição inversiva desde que o progresso mental tenha avançado, mantendo-a por tempo indefinível, em caso contrário, nos planos inferiores a que se manta, a aparência que lhe era própria no plano físico. A condição evolutiva igualmente influenciará o rejuvenescimento do corpo abandonado no estado de acentuado envelhecimento ou amadurecimento, se o desligamento se ocorreu na fase de amadurecimento da mocidade ou da infância. A morte violenta ou por causas naturais determina sequelas no corpo espiritual exigindo tratamentos. Muitos não concordam com a realidade da morte corporal. De modo geral, diz Kardec, ficam prisioneiros da ideia de doenças, principalmente os que cultivam as moléstias físicas com volúpia verdadeira, aqueles que sabem até os princípios ativos dos remédios que tomam, né? A evolução das doenças que carregam. Apaixonavam-se pelos diagnósticos exatos, acompanhando no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudavam a teoria das doenças de que eram portadores e, estimando a longa atenção dos médicos, prosseguem mantendo a ideia dominante. Ao longo de quase 2 décadas, Chico Xavier psicografou centenas de mensagens revelando diversos tratamentos a que são submetidos os desencarnados, variando os mesmos de procedimentos cirúrgicos a hemodiálises, por incrível que pareça, de cesarianas a terapias psicológicas. O problema da dependência química, que é o cigarro, por exemplo, continua depois da morte, até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico e, na maioria das vezes, tenha duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. O corpo espiritual requer alimentação. A dependência acentuada das sensações cultivadas enquanto preso ao corpo físico resultará em torturante necessidade ao espírito desencarnado de manter-se ligado aos hábitos rotineiros da mesa, determinando muitas vezes a simbiose psíquica junto àqueles com que se afine dentro dos quadros da influência espiritual, chegando aos níveis mais avançados de obsessão enquanto não buscar o autoajustamento. Quando acolhido por méritos nos centros de reeducação espiritual lá do plano espiritual, lhe é oferecida alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, nosso lar, o filme mostrou, reduzida gradualmente na medida em que vai se adaptando às novas condições. Na verdade, desde o plano em que estamos aqui nos encarnados, o homem se alimenta muito mais, cerca de 70%, pela respiração, funcionando a alimentação sólida apenas com um complemento, suprindo-o da energia necessária para a reposição energética. Já o corpo espiritual, pela sua extrema porosidade, favorece a difusão, nutrindo-se de produtos sutilizados ou sínteses químico-eletromagnéticas absorvidas da natureza, bem como das emanações vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Como é a vida social dos desencarnados? No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem compreensivelmente presas, de alguma forma, aos interesses terrenos, aglutinando-se em verdadeiras cidades e vilarejos,
com estilos variados, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em seu próprio favor e a benefício de todos, de outros. No âmbito da família, cujos laços em nosso plano são determinados pela consanguinidade, tornando o vínculo obrigatório, no plano espiritual as ligações são espontâneas, obedecendo à afinidade, convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes ofuscam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho que ainda lhes medram no seio, e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo. Há, contudo, aquelas que se desvairam nas faixas infernais igualmente imantadas ao planeta. Procede a informação de que nossa realidade seria um prolongamento da espiritual, na qual tudo se originaria, inclusive sustentado atualmente por estudiosos da teoria das supercordas na física quântica. Além das revelações observadas em algumas das obras, no âmbito das nascidas sobre a influência do Espiritismo, encontram-se várias demonstrações de que recursos resultantes da evolução tecnológica recente de nossa dimensão já era realidade lá. Vejamos alguns. Do livro A Vida Além do Véu, 1913, um holograma, vamos ver a descrição. Na mensagem do dia 11 de 10 de 1913, a mãe do cara aí contou o seguinte: ela foi levada a um galpão muito grande com outros espíritos, sentaram num anfiteatro e no centro tudo vazio, num cantinho um globinho. Esse globinho de repente se afasta daquele ponto, depois de umas explicações do cara que se cerimoniava a eles, e aí ela descreve isso. O globo vagarosamente abandonou o pedestal ou o pino, ou o que quer que lhe servia de apoio, e principiou a flutuar, afastado da parede. Conseguimos achar uma ilustração muito parecida ali, ó. Ao aproximar-se do centro, penetrou a névoa azul, e logo em seguida ao seu contato transformou-se em uma grande esfera, de 28 a 30 metros, brilhando com luz própria e flutuando no espaço seguro. Muito vagarosamente revolvia-se sobre seu eixo, permitindo a princípio ver-se oceanos e continentes, como nas réplicas comuns em escolas, esses globinhos de classe, né? E posteriormente montanhas e morros começaram a se destacar, as águas a arfar, encrespar-se, notando-se minúsculas reproduções das cidades e mesmo pormenores de suas construções, além das multidões em seguida os indivíduos. Isso foi, na realidade, descrito em 1913. E em 1940, um cara imaginou o holograma. No filme Guerra nas Estrelas, a gente tem a princesa Leia lá se manifestando num holograma pequenininho, né? E nos anos 60 isso foi possível aqui na Terra graças ao desenvolvimento do raio laser. Então o holograma hoje é uma realidade, como eu já disse, existia lá no plano espiritual a mãe do Dale Wolf. No livro Memórias em Suicida, de 1926, vidro à prova de som. Não ouvíamos nenhum som lá no Hospital Maria de Nazaré. As vidraças seriam de substância isolante à prova de total ruído. Isso só foi possível agora no começo do século XXI. A indústria produtora de vidro conseguiu desenvolver alguns que isolam realmente os ruídos externos. O circuito fechado de televisão, né? Uma descrição interessante. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias e aparelhos que pareciam ser telescópios, possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para a sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, que é o jeito que o espírito entende aquilo, em 1926, né? Capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. No nosso plano, a televisão estava começando a surgir na Inglaterra, as primeiras imagens, né? O telão também é descrito lá no Memórias, 1926. No segundo gabinete, telas luminosas colossais retratavam acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias, transmissão tipo Embratel, né? Tornando-os presentes aos técnicos e observadores para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Como registra a história, o primeiro sistema semimecânico de TV analógica foi demonstrado na Inglaterra em 1924 com uma imagem fixa,
em movimento em 1925 e de forma completa em 1927. Pela descrição, já era amplamente usado de forma como vista hoje na rotina do hospital descrito no livro, sendo que o livro foi recebido em São João del Rei, Minas, onde morava a dona Ivone do Moral Pereira, que ficou guardado 30 anos, até que o Leon Denis apareceu e falou: precisa de publicar o livro Em Memória do Suicida, talvez porque o fenômeno do suicídio fosse crescer socialmente no mundo, né? O Japão parece que tem 70 suicídios diariamente, né? A maior parte juvenis, que é um negócio mais preocupado pela pressão social, familiar, que sofre alguma moçada lá, né? Outra coisa interessante que também, lá em 1944, olha lá, o teaser: armas e disparos de precários elétricos. Nós ficamos sabendo disso que morreu um brasileiro na Austrália, porque 4 ou 5 chegaram no meio lá e descarregaram a eletricidade no coração do moço lá. E as armas? Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos, cujo efeito é assustar, demonstrando as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva, podendo causar a impressão de morte nas pessoas que se agarram às impressões físicas, criando consequentemente densidade para seus veículos de manifestação. As armas de eletrochoque tornaram-se na realidade no nosso plano em 93, estamos falando de 44. Algumas permitindo até 120 disparos por minuto, que atuam sobre o sistema nervoso central do cara que recebe aquela descarga, devido à descarga ser intramuscular. E aquele mecanismo de defesa das mulheres contra os agressores também tem o mesmo princípio, né? Dá uma descarga no cara, o cara deita. Veículos movidos a eletromagnetismo. Soube que os sistemas de transporte, diz o André Luiz, nas zonas mais próximas da crosta, são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes de eletromagnetismo. A pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionada por fluidos elétricos acumulados. Aquele trocinho que vocês estão vendo ali, aquela rodinha, tem 2 caras dentro, na verdade é um equipamento, um veículo desenvolvido na China, 2006. Quer dizer, estamos falando de 44 para 2006, passou bastante tempo. E ele é movido a eletromagnetismo, né? Negócio maluco, parece os Jetsons lá dos anos 60, né? No Obreiros da Vida Eterna de 46, nós vamos encontrar também outra descrição da transmissão de imagens à distância, sendo que a televisão estava virando realidade. 53 chegando ao Brasil, a transmissão a longa distância via satélite nos anos 70, né, por causa da Copa do Mundo. Mas olha a descrição do André. Fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos de seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada, a forma como ele encontrou para explicar, né? Com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele. No livro Ação e Reação, mais à frente um pouco, ele vai falar sobre as armas elétricas de novo. Vasto grupo de entidades manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Se lograrem êxito, provocam fenômenos de desintegração, parece o Guerra nas Estrelas, né? Suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes por conterem princípios de flagelação. Fala também do telão. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Fala também do data show, que é a realidade agora do século XXI. Druso, que é isso aqui que nós estamos usando, né? Druso ligou a tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação sob vigorosa lente, projetando imagens movimentadas em tela próxima do acidente lá do resgates coletivos, cuidadosamente encaixada na parede e a pequena distância, permitindo a contemplação da paisagem terrestre do local onde ocorrer acidente aviatório. Está no capítulo 18, mesmo que eu falei para você aquela hora. O nosso querido André Luiz responde a essa pergunta. A quantidade de espíritos que vivem nas diferentes esferas do nosso plano tende atualmente a aumentar ou diminuir? Diz ele em 1964 pelo Valdo Vieira, o gênio, né? O Valdo Vieira era um gênio mesmo. As esferas de trabalho e evolução que rodeiam a Terra estão muito longe de quaisquer perspectivas de saturação em matéria de povoamento, como acontece na crosta planetária.
Espíritos originários de outras plagas costumam estagiar na Terra em encarnações de exercício evolutivo? Diz o André, isso acontece com frequência, de vez que muitos espíritos superiores se reencarnam no planeta terrestre a fim de colaborarem na educação da humanidade, e criaturas inferiores costumam aí sofrer curtos ou longos períodos de exílio das elevadas comunidades a que pertencem, pela cultura e pelo sentimento, porquanto a queda moral de alguém tanto se verifica na Terra quanto em outros domicílios do universo. Considerando-se a enorme distância geométrica existente entre dois ou mais orbes de um sistema solar, ou entre dois ou mais sistemas solares, os espíritos em seu desenvolvimento evolutivo ligam-se necessariamente a determinados orbes? Sim, como acontece com a pessoa que em determinada fase da experiência física se evolui, aliás, se vincula transitoriamente a certa raça ou família. Na imensidade dos espaços que separam dois ou mais corpos celestes, vivem também inteligências individuais? Isso é perfeitamente compreensível, bastando lembrar os milhares de criaturas que atendem aos interesses de um país ou outro nas extensões do oceano. Opções e conhecimentos religiosos podem ajudar de alguma forma no tipo de região para a qual a pessoa se transfira? Diz o André, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. A rotulagem religiosa externa nada influencia na condição daquele que se desliga do plano mais material, mas sim os resultados do esforço próprio que justificam o a cada um conforme as próprias obras. É preciso, porém, que as criaturas tenham a semente da religião, pois aquelas que em nada creem, negando-se a si próprias, podem, neste estado, ser dominadas por entidades malfazejas, ficando à mercê delas. Diante de tudo que vimos, seria possível destacar os pontos mais importantes? Primeiro, as inteligências se agrupam segundo os impositivos de afinidade, ou seja, consoante a onda mental ou frequência vibratória, que aqui vai ser determinada pela onda mental, em que se encontram. Cada tipo de mente vive na dimensão com que se harmonize, assim como na Terra. Numa só área reduzida vivem o cristal, a árvore, a ameba, o pulgão, o peixe, o batraque, o réptil, a formiga, o cão e a ave, o homem rude e o civilizado, respirando o mesmo oxigênio, alimentando-se de elementos químicos idênticos e cada qual em um mundo à parte. Há infernos purgatoriais de muitas categorias, correspondendo à forma de pesadelo ou remorso que a alma criou para si mesma, obedecendo à densidade mental dos seres que as compõem, agrupando milhares de criaturas humanas, clamando contra si mesmas, chocadas pelas imagens e gritos da consciência, criando quadros aflitivos e dolorosos, o pavor e o sofrimento. No plano espiritual, as leis magnéticas se exprimem de maneira positiva e simples, aliando-se a criatura ao objeto de suas paixões, interligando através de fios magnéticos nos mais escuros vales de padecimento degenerativo os que se acumpliciaram no vício e no crime, espiando o ódio com que se nutriam. Volumosa percentagem dos milhares de pessoas que desencarnam hora a hora no planeta permanece por vezes muitos anos consecutivos ao lado de parentes na consanguinidade, por vezes na experiência do lar, deixamos maior número de obrigações não cumpridas. A morte nos situa à frente de complexidades imensas nos domínios da mente, e para solucionar os problemas de ordem imediata, nesse campo de incógnitas vastíssimas, somente encontraremos na prática dos ensinamentos de Jesus a sublimação necessária ao equilíbrio íntimo de que carecemos. Quem conquistou um dom de ajudar, sem pedir remuneração, penetrou o caminho do acesso efetivo à espiritualidade superior. E aí está a bibliografia de onde saiu tudo isso. Espero que tenha sido útil, né? E que estejamos novamente juntos outra oportunidade.